Think that you were right. Should've looked good in the moonlight. This bitch nigga so bad, my. E hoje nós vamos falar sobre Sócrates. E antes de começar o vídeo falando sobre a filosofia dele, as tão famigeradas frases que todo mundo conhece, mas não faz a mínima ideia do que ele quer dizer, fala o seguinte: a forma que esse vídeo vai ser feito vai ser mais uma espécie de podcast, onde eu vou ficar falando e vai ter alguma imagem ou algum gif de fundo, só para ilustrar, não ficar aquela tela preta. Então não tem necessidade de você ficar sentado numa cadeira de forma desconfortável anotando o que eu tô falando. Não. Eu acredito muito na filosofia de Sócrates, onde ele acreditava que filosofia não tem a mínima necessidade de fazer uma anotação. Na realidade, o objetivo da filosofia é a busca da verdade e fazer você refletir sobre os fatos e as coisas que estão acontecendo. Então não tem necessidade de você ficar com anotação, sentado numa posição desconfortável, repetindo o que eu tô falando. Não, sempre na posição mais confortável que você se sentir. Se você quiser, você pode até se deitar na cama e botar esse vídeo de fundo, literalmente fundo sonoro, enquanto você faz o objetivo da filosofia, reflete no que eu tô dizendo. E a gente vai falar sobre a filosofia. A gente vai falar sobre a filosofia de Sócrates. Uma coisa que é bom salientar logo no começo aqui: não existe nenhuma obra feita ou escrita por Sócrates. Tudo que a gente tem anotado sobre Sócrates vem de seus discípulos, como Platão, um dos mais conhecidos com certeza. E ele não anotava todas as conversas que ele tinha por dois motivos simples. Primeiro, ele acreditava na oralidade dialética, onde ele acreditava que a melhor forma de se ensinar filosofia era de forma oral, através de uma conversa. E a dialética vem da... ele literalmente criou uma coisa chamada maética, que é uma série de passos que ele utiliza, onde através de uma conversa com um certo tom irônico, ele consegue fazer você chegar a uma nova conclusão. E maética é justamente a sua tradução de parto, onde Sócrates, como uma parteira ajuda a mãe a ter seu filho, Sócrates lhe ajudava a dar o parto, a dar à luz à ideia. E uma das frases mais conhecidas dele, que é "apenas sei que nada sei", vem justamente para ajudar nessa arte da maética, onde ele dizia que apenas sabia que nada sabia, para não intimidar a pessoa com a qual ele estava conversando, e também para ajudar na conversação, ajudar na prosseguição da conversa. Porque é normal, quando você chega numa pessoa com muito mais conhecimento que você se sentir afrontado, se sentir acuado, porque você acaba se acuando. Eu até acho, isso é uma opinião minha, é bom salientar isso, que na sala de aula a maioria dos alunos não gosta de perguntar ou questionar as coisas que o professor diz, justamente por isso, pela quantidade de conhecimento a mais que o professor tem do que ele. Então ele se sente meio acuado ao questionar alguma coisa, pensando que o professor vai esculhambar ou alguma coisa desse tipo. Então Sócrates, justamente para impedir que isso acontecesse e fazer com que a conversa prosseguisse o mais natural possível, ele dizia que apenas sabia que nada sabia. Obviamente, esse não é o único significado dessa frase. Tem outro, mas eu vou explicar mais para frente. E segundo, o fato dele não escrever suas obras, não escrever as suas conclusões, é porque ele acreditava que a partir do momento onde ele anotava o que ele entendia, onde ele anotava as conclusões, isso poderia ter outros significados, isso poderia ser mal interpretado. Então, para impedir essa má interpretação, ele não anotava nada, literalmente nada do que ele falava. Tudo que a gente tem anotado, como eu já disse anteriormente, é feito pelos seus discípulos. E uma coisa que eu acho que, não sei como o pessoal não parou para pensar, é que a imagem que a gente tem sobre Sócrates é um tanto quanto deturpada. Por quê? Vai por mim. Quando você anota algo ou fala sobre alguém, normalmente, 90% das vezes, a imagem que você fala é uma imagem idealizada daquela pessoa, onde aquilo não reflete o que ela realmente é, mas sim o que você acredita que aquela pessoa realmente é. Tanto que se você pegar e pedir para alguém falar,
pedir pra alguém falar sobre você, que seja alguém que não goste de você, ela vai dizer que você é a pior pessoa do mundo, que você é horrível, que você é isso, que você é aquilo. Mas se você pegar e fizer essa mesma pergunta aí, o que você acha de mim pra uma pessoa que gosta de você, um dos seus melhores amigos, sua mãe, seu pai, elas vão ter uma imagem completamente diferente, onde você é uma pessoa boa, onde ela gosta de você. Então, o sentimento que você tem por aquela pessoa interfere muito na sua opinião sobre aquilo. Então, embora eu acredite que a imagem que Platão tem sobre Sócrates seja uma imagem um tanto quanto idealizada, onde ele idealizava um cara que passava 24 horas olhando para o horizonte, pensando na vida, coisa que eu tenho certeza até mesmo para Sócrates, que era e foi um dos maiores sábios da época, com certeza ele não passava 24 horas olhando para o horizonte refletindo da vida. Seja uma imagem tanto quanto idealizada, é uma literatura muito boa. Se você quiser ler, eu vou deixar mais alguns outros vídeos na descrição, que eu não lembro se eu falei ou não. Eu tô falando há literalmente 6 minutos sobre Sócrates, mas um dos vídeos que eu utilizei como base para estar podendo fazer isso aqui é o vídeo do canal Filosofando. Embora ele tenha 20 mil inscritos, é um canal pequeno, é um canal muito bom. Eu vou deixar o vídeo dele na descrição. E ele conta sobre a história de Sócrates. E, enfim, outro significado que se pode ter sobre a frase dele, apenas sei que nada sei, vem do fato de que ele é uma pessoa humilde. Ele sabia que todo o conhecimento que ele possuía não passava de uma gota comparado ao oceano inteiro, que é a verdade. Então, Sócrates falava isso de uma maneira humilde, né? Ele falava aí, eu apenas sei que nada sei, de uma maneira realmente de humildade. Outra frase muito conhecida de Sócrates, que não é realmente dele, é uma frase que está talhada no templo do deus Apolo, é conhece-te a ti mesmo. Isso é uma frase que Sócrates, todo mundo deve conhecer aquele ditado, antes de conhecer o mundo, conhece a ti mesmo. E, para quem não sabe, tá sabendo agora, enfim, isso é justamente o que reflete a frase conhece a ti mesmo. Antes de você buscar o conhecimento, a verdade exterior, você precisa se autoconhecer. E autoconhecimento é uma coisa muito importante, porque só através do autoconhecimento, só quando nós conhecemos a nós mesmos, nós podemos conhecer outras coisas. Não tem como e não tem porquê você conhecer todo mundo e pegar todo o conhecimento que se tem se você não se autoconhece, se você não sabe por que você está fazendo aquilo. Quantas das vezes você não aceitou um emprego medíocre ou uma opção de outra pessoa porque você simplesmente não sabia o que você queria fazer? Muitas das pessoas abandonam a faculdade, o ensino superior. Isso é fato, estatisticamente falando, o Brasil é um dos países com maior índice de evasão do ensino superior, justamente por conta disso. Os jovens não se conhecem, eles não sabem o que eles realmente querem fazer. E quando chegam naquele universo, naquela faculdade que normalmente é empurrado pelos pais deles, tipo, o seu pai foi juiz e ele quer que você entre nesse mundo da advocacia e acaba empurrando o goela abaixo o fato de que você tem que fazer advocacia, você acaba chegando no curso e não gostando, justamente por conta disso, de você não se autoconhecer o suficiente para saber se aquilo é o que realmente você gosta ou não. E uma coisa para exemplificar melhor, deixar bem claro que o autoconhecimento é algo importante. Não sei se vocês conhecem o fundador do budismo, Siddhartha Gautama. Ele nem sempre foi o ser iluminado que ele é hoje ou pelo que ele é conhecido, não. Contando a história dele, que também tá no canal Filosofando, é uma coisa incrível, aquele canal é incrível. Buda nem sempre ele foi o ser iluminado que ele é. Antes de ser o próprio Buda, ele foi Siddhartha Gautama, que era um príncipe que durante a sua infância foi colocado a ideia de que ele seria duas coisas. Ou ele seria um grande líder religioso, ou ele seria o maior imperador que o mundo já teve. Então o pai dele, para garantir que ele fosse o maior imperador do mundo, ele fez literalmente uma bolha, um universo onde tudo era perfeito, onde não existia morte, não existia velhice.
E Siddhartha Gautama viveu boa parte da sua juventude, acho que cerca até dos seus 25 anos, não estou correto, pode ver no vídeo desse cara, ele fala melhor sobre isso. Ele consegue sair do seu palácio. E quando ele sai do palácio, ele vê que o mundo ao qual ele idealizou, a bolha ao qual ele viveu durante boa parte da sua vida, não era realmente a realidade. Não era realmente o que acontecia. Ele percebeu que no mundo real existia dor, existia morte, existia doença e existia velhice. E ele fica numa agonia profunda, onde ele não consegue, o seu universo não conseguia entender de que existia realmente isso. Isso é uma coisa que acontece muito hoje em dia, onde os pais superprotetores criam uma bolha, onde durante a infância a criança não consegue entender ou nunca viu a velhice, nunca viu a morte, vive no mundo perfeito. E quando chega no mundo da realidade, vive numa profunda agonia. E o que acontece com Buda é exatamente nisso. E nessa profunda agonia que ele sentia, ele decidiu ir em busca do autoconhecimento. Ele abandonou todo aquele mundo perfeito, todo o palácio que ele vivia, e vai em busca do autoconhecimento. Então, para você ver o que diferenciava o Siddhartha Gautama do Buda, do ser iluminado que é justamente o autoconhecimento. E não preciso mais salientar que autoconhecimento é algo extremamente importante. E esse é o fim do nosso podcast. Espero que isso tenha sido informativo, que isso tenha gerado conhecimento até vocês, de que vocês tenham gostado, que vocês tenham relaxado e refletido nisso tudo que eu disse, do que é o autoconhecimento, do que foi a frase apenas sei que nada sei de Sócrates, o fato do que foi a maéltica e a oralidade dialética dele. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem alguma dúvida ou alguma indicação nos próximos vídeos, obviamente vão ter outros vídeos sobre Sócrates. A gente falou literalmente sobre 3 assuntos sobre ele, e ele é um cara muito interessante. Há muitas coisas a se falar sobre Sócrates, tipo, por exemplo, a briga que ele tinha com o sofismo, o fato de por que ele acreditava que o sofismo era algo tão errado, ou porque ele batia tanto na tecla de que os tutores da cidade de Atenas apenas papagaiavam o conhecimento, como se fosse justamente papagaios, onde eles não sabiam o que eles estavam falando, eles apenas disseminavam o que já foram lhe ditos por outros professores, e eles não sabiam do que eles estavam falando. Isso acontece muito hoje em dia, onde o cara pega uma fake news, distribui no grupo de família e acha que só com aquele conhecimento ele é o pica das galáxias, ele é praticamente um ser onisciente. Isso é uma coisa que influencia muito nos dias atuais. Se vocês quiserem, provavelmente eu vou fazer vídeo sobre isso. Embora ironicamente eu já tenha discutido sobre isso, vou fazer um vídeo mais aprofundado. E é só isso, muito obrigado pela atenção, muito obrigado por ter me suportado falar por 14 minutos. É só isso, um abraço, espero que todos que estão escutando esse vídeo estejam bem e falou!